é quando acontece uma situação como essa durante um voo, ainda mais um voo comercial? Então, como a aviação ela é como um todo padronizada a nível nacional e internacional. Então, a gente segue os protocolos, né, que são checklists de panes. Pane antes da V1, né, que tem umas velocidades que a gente canta durante a corrida de decolagem, quando a gente roda o avião, né, que é puxar o manche para o avião desprender do solo. Então, a gente segue protocolos, segue checklists. Teve uma pane antes da V1, né? O que a gente faz? Apertem o cinto, senhoras e senhores, está no ar o podcast Aviação Amazônia. Sejam todos bem-vindos. Quem fala com vocês aqui é Davi Albuquerque e ao meu lado... Mônica Tambic, tudo bom? Tudo certo, vamos começar mais um episódio, pessoal. Mas primeiramente gostaríamos de agradecer a todos que nos mandaram comentários, mandaram sugestões no nosso primeiro episódio. Foi uma correria, né, Mônica? Foi. Muita coisa acontecendo por aqui e a gente aproveitou essa oportunidade para trazer para vocês um pouquinho dos bastidores do que foi a chegada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Pegamos muito sol, foi uma loucura, correria, mas estamos aqui e com um sentimento de alegria, claro. Né? E missão cumprida, né? Missão cumprida. Produzimos muito material, você que acompanhou nas redes sociais aí, no YouTube, Instagram, enfim, ficou bem abastecido de todas as informações e também, claro, por meio do nosso portal www.aviaçãoamazônia.com.br. Acompanha lá todas as notícias e novidades sobre a aviação na Amazônia e claro que você tem acesso privilegiado em primeira mão com a gente. Bom, mas vamos falar hoje sobre uma temática muito especial. Eu acho que, claro, nada mais justo que deixar com você, minha colega, para introduzir a nossa entrevistada de hoje. Legal, pessoal. Bom, eu como uma mulher que trabalha com aviação, fico muito empolgada com esse tema, porque hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é muito especial, porque ela é uma mulher e literalmente trabalha com avião, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Nath. E aí, tudo bem? Tudo, obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, né, por esse espaço para a gente abordar um pouquinho aí sobre assuntos ligados à aviação na Amazônia e também mulheres na aviação. Que legal, realmente tem muita coisa pra gente falar sobre isso e, Nath, você vem de uma trajetória, né, gigantesca, já tem tanta coisa, mas acho que é bom a gente começar pelo começo. Fala pra gente aí um pouquinho da tua trajetória, como foi que começou essa paixão pela aviação. Então, minha trajetória inicia, primeiramente, eu sou amazonense, né, caboquinha, comedora de tucumã, de tacacá, sou de Manaus. E a minha trajetória, com certeza, não poderia ser diferente, não poderia ter um início diferente, sendo aluna do Aeroclube do Amazonas, né, de piloto privado teórico. E depois disso, fui ganhando minhas asas, aí fui alcançando áreas mais distantes, né? Eu fui fazer faculdade de Ciências Aeronáuticas na PUC de Goiás. E também fui fazer minha carteira de piloto privado e comercial no Aeroclube de Pará de Minas, né? Que é o interior de Minas Gerais. Ah, que legal, legal. E olha só, ela tá falando aqui, mas ela não sabe que a gente andou vasculhando um pouquinho aí os arquivos. Vamos aí, produção, bota pra gente aqui uma foto da Nath aqui no... Olha só! De franjinha! Tá vendo só? Isso aí, quantos anos, Nath, nessa foto? Bom, essa foto eu tinha 13 anos e foi uma viagem, a primeira viagem internacional que eu fiz, inclusive é de uma companhia aérea internacional, né, esse avião e os pilotos. E nessa época eu já tinha decidido ser piloto de avião. Cedo, né? Já, foi cedo. Foi aos 10 anos de idade. Nessa foto, então, você estava fazendo uma viagem, isso é um Embraer 175, 195? 195, pertencente à Copa Airlines, que na época operava Embraer, no ano de 2009. Isso ainda aqui de Manaus? Exatamente. Nesse trecho, eu estava saindo de Miami, né, nos Estados Unidos, para o Panamá. E aí, eles faziam, né, esse trecho Miami-Panamá, Panamá-Manaus e também o inverso. Olha, me lembrou uma história, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui, que foi inusitada. A minha irmã foi pro Canadá também
com a Copperline, só que eles estão operando aqui com o 737, né? E lembro de deixá-la no aeroporto, né? Assim, acredito que por volta de meia-noite. E pronto, deixei ela, vi o avião decolar e fui para casa dormir. 6 horas da manhã, me desperta. Eu abro meus olhos, assim, na frente da janela com o sol, a minha irmã na minha frente. Meu Deus. Eu disse, o que tá acontecendo? Eu fiquei desorientado. Eu falei, eu te deixei no aeroporto, o que tá fazendo aqui? Ela falou, não, porque teve uma suspeita de princípio de incêndio e a gente retornou. Meu Deus. Gente, já imaginou? Ela que tava esperando por essa viagem há anos, né, ansiosa. 15 minutos de voo, eles retornaram. Não foi nada grave, né? Tipo, deu tudo certo, Meu todos Deus, os procedimentos. Não aconteça comigo, que eu vou viajar com eles agora domingo. Então, olha só. Não, a gente, claro, sabe que a aviação tem seus protocolos de segurança, etc. Sim. E foi tudo conduzido de uma forma bem tranquila. Ela passou mais um dia. No dia seguinte, a aeronave foi levada, acredito que para o Panamá, né? E outra aeronave veio para levar as pessoas que fariam esse voo. Nath, aproveitando já que você é piloto de avião, como é quando acontece uma situação como essa durante um voo, ainda mais um voo comercial? Então, como a aviação ela é como um todo padronizada a nível nacional e internacional. Então, a gente segue os protocolos, né, que são checklists de panes. Pane antes da V1, né, que tem umas velocidades que a gente canta durante a corrida de decolagem, quando a gente roda o avião, né, que é puxar o manche para o avião desprender do solo. Então, a gente segue protocolos, segue checklists. Teve uma pane antes da V1, né? O que a gente faz? Aí tem que seguir o checklist, cada aeronave ela tem o seu checklist adequado. Pane após a decolagem, o que faz? Então, a aviação ela é padronizada para que o nível de segurança ele seja elevado, né? Para que não aconteça tragédias. Obviamente que o piloto ele sempre vai seguir essa padronização, né? Para evitar danos, para evitar acidentes. Mas, infelizmente, já teve alguns acidentes na história que eles seguiram, mas que se sucedeu de uma forma negativa. Com certeza, a aviação, de uma forma geral, é bem segura, né? Para todo efeito, o brasileiro normalmente lembra, né, dos acontecimentos que suscitaram aí, né, aquela comoção nacional. A gente sabe que aconteceram coisas bem complicadas, não diferente a aviação geral também, né, enfrenta grandes desafios nesse sentido, mas a gente sabe que todo o protocolo de segurança é adotado independente da situação que seja. Tanto é que a situação de, por exemplo, o que aconteceu com a minha irmã, dela ter que retornar, mostra que, de fato, poderia ser algo, e foi algo que não necessariamente representava algum risco, tanto é que a aeronave mesmo conseguiu fazer o trajeto, né, de volta sem passageiro, né, até por conta da situação que aconteceu, e outra veio, levou os passageiros e todos puderam cumprir as suas atividades de forma segura. Isso é importante, né? Eu acho que para você que trabalha com aviação, sabe a importância de ir e voltar para casa. Com certeza. Isso é o que os pilotos mais querem, né? É ir e voltar para casa, principalmente lá pro seio da sua família, né? Isso é algo que acredito que todos os pilotos tenham, né? Esse sentimento. Não, isso é importante, realmente. E vamos ver mais o que a gente tem aqui na nossa galeria. Vamos ver, olha só! Meu Deus, toda descabelada. Isso aí, quando foi em Pará de Minas? Você estava treinando com 5.2? Como é que tava? Isso foi na época do meu piloto privado. No Aeroclube de Pará de Minas. E nesse dia eu até ressalto algo importante, né? Que eu tive aí um vento de través, né? Atravessado. Deu mais ou menos uns 25 nós, que convertendo aí dá muita coisa. Com certeza. Geralmente, assim, não é muito aconselhável, né? Esse dia, assim, ficou marcado, por isso que eu acabei tirando essa fotinha e tal, tô meio descabelado, porque deu um trabalhinho. Mas é aí que a gente vai pegando, né, os primeiros passos, as primeiras experiências, para a gente poder sentir o que nos espera na frente, né, na nossa carreira. Isso é interessante. Para quem voa, né, em aviões comerciais, né, a Mônica estava até viajando recentemente, né, eu também, nessa correria, a gente sente que aviões grandes têm uma certa tranquilidade, né, você sente uma segurança a mais.
essa barreira de você estar voando um avião de menor proporção, como o Cessna 152, enfim, outros que são utilizados na instrução, né? O Tupi mesmo, que é bem popular aqui no Aeroclube do Amazonas. O que normalmente vocês fazem, né? Os alunos, para driblar esses primeiros efeitos que, claro, qualquer pessoa que está tendo primeiro contato deve ter, né? Sente um pouquinho de medo, um pouquinho de preocupação, ou até mesmo por conta do vento, né? Como você falou, 25 nós, través, realmente é um desafio para um aluno ali em fase de instrução. O que você diria que os alunos fazem para driblar essa primeira preocupação? Bom, não diria assim driblar. Porque ali, quando a gente entra em qualquer situação, seja ela anormal ou anormal, normal ou anormal, a gente tem que lidar com a situação, né? E como eu falei anteriormente, a aviação ela é padronizada. E aí, entra na fase em que o instrutor, ele pergunta, o que você faria e tal. E aí, corrigiria a tendência do vento com o avião. O que eu falo da gente voar meio caranguejado, assim, meio de lado. Quase uma glissada. Exatamente. Né? A gente voa, né, com a proa do avião para frente da onde está vindo o vento, corrige essa tendência antes de fazer o toque na pista, entendeu? Então, assim, por isso que na época de instrução, o aluno, ele é avaliado de todas as formas de como ele vai reagir, né? Simulador, por exemplo, o instrutor simula uma pane. Se a gente perder o motor agora, o que você faz? O que está previsto, entendeu? De você fazer. Então, a partir daí, o aluno ele vai tendo essa tomada de decisão e essa consciência situacional do que está acontecendo ali no momento com a aeronave. Isso é bacana. Extrema competência, né, em agir dessa forma e ter aí o resultado que é segurança, né? É o que todos buscam. Vamos continuar vendo então nossa galeria aqui, próximas imagens. Olha só, isso aí é sua faculdade? Filha da PUC. Olha só. Exatamente. Eu falo isso porque eu também sou, só que a minha foi São Paulo e não foi relacionada à aviação. Mas e aí, isso mostra que você teve uma preocupação acadêmica também, né? Exatamente. Assim, como mulher dentro da área da aviação, como foi para você esse processo de formação? Como é que funcionou isso? Assim, eu quis fazer uma graduação na área que eu fosse seguir, né? Eu passei no curso de jornalismo na Federal aqui do Amazonas, na UFAM. Olha! Parabéns! E aí eu passei e aí eu falei, não, vou cursar primeiro, ver se é isso que eu quero. Também sou muito ligada à comunicação, gosto de falar, né? Enfim, desde a escola, apresentar trabalho e assim, sempre tive essa aptidão. E aí eu comecei primeiro período, segundo período, aí, né, começa aquele desânimo. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero fazer faculdade naquilo que eu realmente quero pra minha vida. Aí ela falou, você quer fazer faculdade de ciências aeronáuticas? Eu falei sim. E não tem faculdade em Manaus. Na época não tinha essa questão de EAD. Uhum. E aí ela falou assim, você quer então, te vira, corre atrás, pesquisa. E aí eu pesquisei, elenquei as principais faculdades de ciências aeronáuticas do Brasil, né, da número 1 até, né, mais embaixo. E cheguei com ela e falei, mãe, tem essa, né? Aí ela, essa aqui não é muito longe, essa aqui é muito cara, essa aqui não sei o quê. E aí nós escolhemos a PUC de Goiás, né, pela distância de Manaus, pelo valor da faculdade e por ter pessoas conhecidas morando em Goiânia. Legal. E aí que foram essenciais, assim, no processo de adaptação, né? Que nos primeiros 6 meses eu morei com uma pessoa conhecida nossa. E aí, para mim, foi importante isso, já visualizando o futuro, porque eu almejo ser piloto de linha aérea, né? Hoje em dia é um pré-requisito, só que não é obrigatório. Uhum. Não sei como será nos próximos 10 anos, né? A priori, eles podem falar, não, o pré-requisito obrigatório é ter ciências aeronáuticas. Então, eu lá atrás, pensando no futuro e pensando nas oportunidades e pensando em conhecimento, eu tomei essa decisão. Bacana. E até trazendo um pouco dessa sua fase, início de carreira, né? Estudante ainda. Tem algum conselho que você gostaria de dar para pessoas que estão começando, principalmente mulheres que estão começando, porque o desafio é diferente, né? Exatamente. Bom, voltado para mulheres, temos aí 2 conselhos muito importantes que eu abordaria nesse processo. O primeiro tem justamente a ver com estudo, né? A mulher,
por estar imersa em um mundo mais masculino, né? Nós somos, atualmente, a nível mundial, 4% de mulheres. Só. A nível Brasil é de 2% a 3%. Acredito que antes nós éramos 1%, agora acredito que somos 2%. Então, assim, você vê a grande maioria masculina. Eu tô chocada que é só isso. Exatamente. Esse número tá crescendo, mas nós somos minoria. Eu até, quando estava fazendo meu TCC, fiz um levantamento de um estudo que a ANAC fez, que dos anos de 2015 a 2017, o número de emissões de licença para mulheres, para pilotagem, aumentou 106%. Então, teve aquele boom, né? Legal isso. E hoje, acredito que tem muito mais do que naquela época, né? Então, assim, o conselho que eu dou é estudar em dobro. É estudar 2 vezes mais, né? Se você está na faculdade, estude 2 vezes mais. Se você está no aeroclube, se você conseguiu seu primeiro emprego, estude 1 vez, estude 2, 3 vezes. Sempre estudar além, né? Porque, infelizmente, né, as mulheres, elas são subestimadas, né? E, assim, a mulher, ela por si só, ela tem que se destacar e tem que, assim, saber mais e tem que se esforçar, né? Nesse meio masculino. A segunda dica, né? O segundo conselho que eu dou é ter um emocional forte, né? Não digo somente para lidar com preconceito, porque o preconceito, ele existe. E ele é muito forte, né? E é muito pode forte. Dizer que não, mas... Ele existe, ele é velado, ele vem disfarçado de brincadeira, né, de gracinha. Eu sou testemunha disso, né? A minha trajetória, ela é marcada por isso, né? Então, assim, a mulher, ela tem que ter um emocional forte para poder lidar com isso e também poder lidar, assim, eu não digo nem não somente com preconceito, mas também saber lidar com as questões dos desafios que você vai ter no voo. Você pegar um mau tempo, você enfrentar uma pane, entendeu? Então, a pessoa, o aviador em si, ele tem que ter o emocional fortalecido, né? Então, assim, essas 2 dicas que eu dou, principalmente para as mulheres, né? Estudar 2 vezes mais e ter o seu emocional fortalecido para que ela tenha sucesso dentro da aviação. É um mercado já naturalmente brutal, até mesmo pro homem, né? Quando entra uma mulher que já vem na desvantagem de 4%, eu tô chocada com esse número. Exatamente. Então, assim, aí se a gente for puxar algumas histórias de casos, já teve passageiro que se recusou a entrar no avião só porque a comandante era uma mulher, no ano de 2012. Então, assim, hoje em dia, em pleno século XXI, pleno 2024, não deveria acontecer isso. Mas acontece, né? Não deveria ter essa distinção de gênero. Deveriam pegar, por exemplo, ali é um avião. Ali, voltando ali, tá eu e o avião. Mas é o avião que eu voei, que o João voou, que a Maria voou, que o Carlos voou. É o avião. É você pegar, ler o checklist, é você seguir a padronização e você saber voar. Se, por exemplo, numa empresa pegassem 2 currículos que não tivessem nominados, você tinha que ver capacidades, habilidades e experiência, né? Se alguém entregasse 2 currículos sem nome, escolho esse aqui porque tem tudo isso. Quando vê, é de uma mulher, entendeu? Tudo muda. Isso é até uma curiosidade agora um pouquinho do outro lado da moeda, né? Falando como empresária, lá na empresa hoje, a maioria dos nossos cargos de liderança são mulheres. Quando eu falo principalmente da área administrativa, porque mulher tende a ser muito mais estudiosa, porque ela teve que fazer em dobro, ser muito mais dedicada, organizada, comunicação muito mais fácil e até no ambiente de trabalho, né? E pode até parecer besteira, uma coisa marcante que eu assisti numa série, acho que Grey's Anatomy, não sei se todo mundo já viu, uma hora um cara lá pergunta pro chefe dele por que ele foi escolhido. Aí daí, na ocasião, ele era uma pessoa negra e ele fala... Porque eu sei que teve que se esforçar muito mais, então por você ter que ter se esforçado muito mais, eu sei que você é muito mais competente do que qualquer outra pessoa aqui. Exatamente. Competência é a palavra-chave para tudo isso. Exatamente. E a gente está falando de vidas, né? Um avião, ele não é...
não é somente um meio de transporte, né? O avião mexe com tudo, com turismo, mexe até com o emocional das pessoas, né? A gente resgata aquelas memórias de infância, você lembra de momentos felizes que você teve, que foi proporcionado por conta da aviação, né? Esse encurtamento das distâncias, isso foi algo que, vamos dizer assim, veio pro mundo, né? Por meio de uma máquina que era feita por outras máquinas, mas por mais que tenha admiração a qualquer meio de transporte, o avião sempre vai ser o queridinho, né? Não tem quem diga que, não gosta, ou tipo, tem pessoas que têm medo, claro, né? Muitas, inclusive. Muitas pessoas têm medo. Eu tenho medo. Eu viajo tranquilamente 3 vezes por mês, mas assim, no avião grande eu vou tranquila, porque você entra, você não sente quase nada. Primeira vez que eu entrei no avião pequeno, eu entrei em pânico. Foi horrível, porque você sente a turbulência muito mais forte do que no avião comercial, que tendem a ser maiores. Eu gosto muito da sensação do voo. Eu acho que isso é uma coisa que move muitas pessoas que também trabalham e gostam da aviação. Já voei em diversos tipos de aviões, inclusive de ultraleve, desprovido de chão, de para-brisas, tá ali com aquele vento vindo no rosto diretamente, né? E também experimentei asas rotativas, que me surpreendeu, tá? Não dizendo que é o favorito, mas tem muito potencial para ser. O estilo do voo do helicóptero é totalmente diferente. Eu não sei dizer se é porque ele produz o próprio vento, que, sabe, a forma como a gente voa aí, acho que também tem muito a ver com a questão estrutural, né? No helicóptero você tem uma visão panorâmica diferente, você consegue ver todos os cantos e isso também chama a atenção. Mas o avião, ele de fato precisa do vento, ele corre, tem velocidade, tem uma autonomia, às vezes até, né, bem consideravelmente maior do que o do helicóptero, e tem o seu papel. Cada avião tem o seu papel. Hoje, na sua profissão, que tipo de papel você exerce com a sua aviação? Hoje é para a área de saúde, transporte de passageiros, de carga, como é que é? É transporte de enfermo. Eu me classifico no aeromédico, que é a UTI aérea. Hoje em dia eu transporto pacientes, né, dos interiores do Amazonas para a capital, né? Sempre 2 pacientes. Então a gente vai lá, chega lá na cidade, a ambulância está lá esperando, né? Toda uma logística, né? Tudo muito cronometrado, porque a gente tem às vezes de pelo menos 2 missões por dia, 2 voos por dia, até 4. Né? Então a gente chega lá e aí a nossa equipe médica, a nossa aeronave, ela é tripulada comandante, copiloto, médico e enfermeiro. E aí a gente chega lá, a nossa equipe médica vai avaliar o quadro, ver se tem condições de fazer esse transporte, porque realmente não é lá em cima. Não são as mesmas condições que aqui embaixo, exatamente, né? É questão de pressão, pressurização. Às vezes a gente tem restrição de altitude por conta de pressurização, restrição de temperatura. Tem que, às vezes é um RN, né? Um recém-nascido. Aí tem que deixar a cabine um pouquinho mais aquecida. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado redobrado, além de fazer a nossa função, que é voar. Gente, isso é a prova, né? Assim, não tem como pensar em aviação como uma coisa só. São várias atividades, né? E sem contar da peculiaridade aqui da região, né? Porque quando a gente fala da parte do aeromédico na Amazônia, ele é fundamental porque a gente está falando de certas cidades onde você não tem acesso de outra forma que não seja avião ou barco. Os obstáculos geográficos são grandes, né? Muito. A questão da seca também é algo que interfere também nesse transporte das pessoas. E assim, é uma atividade realmente que merece, né, todas as honrarias, né? E não à toa, nós sabemos que nossa entrevistada, ela é bem conhecida, né? Anda fazendo várias, né, várias palestras, né? Ela é uma pessoa culta, né? Levando informação e conhecimento sobre aviação para as pessoas também, né? A gente tem até um registro aqui, eu acho. Olha aí, olha dando uma só. palestra. Onde é que aconteceu isso? Então, essa foi uma palestra que eu dei ano passado, né, para os alunos de Ciências Aeronáuticas da PUC, a convite de uma professora minha, né, minha orientadora do TCC. E fui falar um pouquinho da minha trajetória. Nessa época, ainda não estava exercendo a profissão. Eu estava empregada na empresa que eu trabalho hoje, mais no administrativo, né? Eu participava ali dos bastidores, era coordenadora de voo. E
a professora me chamou para dar essa palestra para contar a minha trajetória, né? Como forma ali de incentivar, de falar, de ficar mais próximo, né, dos egressos da faculdade, com os alunos, para eles verem, né, assim, visualizarem um pouco do futuro que eles teriam assim que saíssem da faculdade. E como foi estar do outro lado? Nossa, maravilhoso. Poder compartilhar, né, aquilo que a gente está compartilhando aqui. Eu contei também de todo o início da minha trajetória, tem até a fotinho lá que vocês colocaram. Sim. Do meu primeiro voo, assim, no internacional, e foi muito emocionante, né, você faz, assim, faz um recap da sua vida, né? Você recapitula os principais acontecimentos, né? E é muito gratificante. E no final, né, o pessoal veio falar comigo, nossa, sua trajetória é linda, continua. E, assim, o pessoal foi me acompanhando até eu conseguir exercer a profissão como piloto. Né? Esse aqui é o mais gratificante. Que bacana. E assim, devolver, né, aquilo que foi acreditado em você por meio da faculdade. E é muito bacana você pensar em levar isso, né? E também falar em levar informação, né, e conhecimento por meio da aviação. Você tem algumas produções também, né? Você trabalha com... Você já, né, trouxe e já publicou algumas coisas a respeito da mulher na aviação. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso, sim. Inclusive, né, fazendo parte aí do Quebrando o Protocolo. Eba. Olha aí, ó. Trouxe aqui um livro em que o meu TCC foi publicado, né? O livro que foi escrito pelo professor da faculdade. Ele reuniu algumas coletâneas aí de TCCs produzidos por alunos da faculdade e fez a publicação desse livro, em que o meu TCC está dentro dele, né? O meu TCC foi defendido em 2018 com o tema A Piloto de Linha Aérea, o nome, né, do meu TCC, o título, A Piloto de Linha Aérea, Maternidade e suas questões atuais, em que eu abordei ali as questões que, teoricamente, seriam um empecilho, né, para a mulher ingressar na aviação de linha aérea e a maternidade. Como é que ela conciliava esses dois nichos, digamos assim. E foi interessante essa escolha desse tema, porque foi uma resposta que eu trouxe para minha mãe assim que eu decidi ser piloto. Ela tinha essa preocupação, né? Você não vai ter vida social, você não vai construir sua família, você não vai ter filho. Aí eu pensei, eu falei, e é verdade isso, será? E eu fiquei com essa dúvida aí a faculdade inteira e falei, eu vou responder para minha mãe cientificamente que a mulher é capaz de pilotar um avião e construir sua família e ter filhos. Poxa, que legal, realmente inspirador. Você traz casos onde isso deu certo. Exatamente. Entrevistei algumas mulheres, mães, pilotos de linha aérea, com histórias lindíssimas de superação. Até ressalto uma aqui, né, que me chamou muita atenção, que me comoveu, né, que foi, ela teve filho e é todo um processo. A mulher, quando descobre que está grávida, ela já é afastada da sua função, né, porque corre riscos pro feto, pro bebê, enfim, né, de má formação, de perda gestacional, por ser uma atividade que você tem ali, por exemplo, fica exposto à radiação, à questão de pressurização, a diferença de pressurização. Então, são fatores ali que para o início da gravidez não é muito interessante. Até a mulher, quando ela vai de passageira grávida, tem limitações, né? Isso. Não pode, acredito que é no 8º mês em diante, né? Alguma coisa assim que ela tem essa limitação. Por questão mesmo de pressurização, que é diferença de pressão. E aí ela teve... A piloto teve o bebê, e aí depois, né, para retornar, a piloto precisa passar pela sessão de simulador de novo, né, fazer todo aquele processo. E aí, né, quase que ela não consegue, mas no final ela conseguiu e hoje, né, concilia a sua função com ser mãe. Né, isso é bem interessante. E esse livro eu trouxe aqui pra gente fazer, para uma doação para vocês, pra gente fazer um sorteio pro seguidor ali do Aviação Amazônia. Perfeito, legal. Perfeito. Vamos fazer esse sorteio. Então, olha só, né? Olha só, eu vou querer um... Um presente legal. Com certeza, eu vou querer um desse pra ler. Olha só, as
impactos do meio ambiente laborativo na aviação brasileira, o risco e a representação social, tá? Agora aqui com a gente, na Aviação Amazônia, vamos sortear para vocês no nosso Instagram. Então, se você faz parte aí da nossos seguidores, já segue lá, Aviação Amazônia, no YouTube também, no Facebook, estamos em todos os lugares, tá? Inclusive no portal, tá? Que a gente já lembrou no início. Eu acho que eu vou ficar com isso aqui por enquanto. Não, Até o sorteio. Senão tu vai ler, vai desligar. Ai, Tá comigo. Fogo, olha, tá bom. Você que manda, as mulheres que mandam hoje. Bom, é isso, olha, que inspirador, né? Toda essa trajetória, toda essa jornada, muito legal. Acredito que todos os desafios que você passou, né, hoje refletem a sua profissão, aquilo que você faz hoje, Com né? certeza. E a máquina que você deve voar também. E aí, o que você tem voado ultimamente? Bom, eu tenho voado o King Air, né? Que Inclusive, temos um aqui. Olha aí. olha aí. Esse aí é um C90, você tá voando o que hoje? Esse aí, eu acredito que é um C90. É um C90, tá ali na base dele. C90... Vê aí pra gente. GT, né? C90 GTX. GTX. Bom, eu sou habilitada para voar o C90, né? Eu vou o C90 Alpha e o B200 e o B200 também, né? Atualmente, a maioria das minhas horas foram somadas por King Air 200, Legal. que é o que atende aqui a região amazônica, né? Perfeito. Você já soma quantas horas de voo? Então, só de King Air são mais de 600 horas. E a gente junta com as horas do Euroclube, que são em média 150. Eu tenho 160, né? Ah, que bacana, que bacana. Aí, somando tudo, dá mais ou menos mais de 800 horas. E agora eu quero fazer aquela pergunta. Dentro de todo esse tempo que você tem voando, tem alguma história que te marcou? Algum voo que pra você foi inesquecível, seja positivo ou negativo? Tem. Ai, meu Deus. Tem. Vamos E lá. assim, a gente lida com UTI aérea, né? Então, assim, a gente transporta criança, recém-nascido, idoso. A gente transporta até pessoas que cometem alguns atos ilícitos, né? Então, assim, não tem distinção, né? Ali é o ser humano. Ali é vida, né? E a gente tem essa função. Eu geralmente faço uma postagem no Instagram, né? Hoje é um dia de ajudar a salvar vidas, né? Porque não tem distinção, não tem se é homem ou mulher, se é, né, alto, baixo, gordo, magro, não existe. Sim. Né? Então, assim, me comove muito voos em que a gente transporta crianças e eu sempre procuro saber, né, da história por exemplo, pra gente se preparar, né? Como é que tá esse paciente? Como é que estão os pacientes? Eu pergunto da equipe médica, aí eles me falam, olha, tá grave, olha, vai ter que entubar. Então, assim, tem certas histórias, assim, que me deixaram emocionada, né? Logo no início, até você se acostumar, e isso eu incluo o que eu falei da dica, da questão do emocional, você tá com ele fortalecido porque você vai lidar com histórias, né? Então, logo no início você passa por uma adaptação, né? Eu tive uma história que me marcou muito, foi a história de um garotinho, né? Que a família falou que ele tinha sido atropelado, né? Assim, abrindo o protocolo um pouquinho, né? É um caso isolado. Ele havia sido atropelado, só que as marcas que ele apresentava ali, né? O corpo fala, não era de atropelamento, né? Nossa. Era de maus tratos. Então, assim, aquilo choca, né? Eu fiquei com aquele garoto na cabeça e aí cheguei em casa e a minha mãe sabia que eu não tava muito legal e a gente se emociona. Então, assim, ali a gente tem que vestir a camisa da empresa, tem que fazer minha parte, eu tenho que pilotar e tudo mais, e tem aquela, né, às vezes os pacientes, eles desestabilizam, e aí a equipe médica pede prioridade para pouso, pede isso, pede aquilo, então a gente tem todo um jogo de cintura, né, ali tem que ser profissional independente de qualquer coisa, mas nós somos seres humanos, né, a gente tem sentimentos, e aquilo me marcou muito. É um Entendeu? sangue frio em dobro, né? O sangue frio que o piloto já tem que ter,
mais o do médico, de alguém da área de saúde. Exatamente. É isso mesmo. Poxa, Nath, assim, né, é muito bacana ouvir a sua história, ouvir esses seus relatos, né? Saber que você tem contribuído tanto para salvar vidas, né? Por meio da aviação, tem essa capacidade, tem essa possibilidade. E assim, a gente só tem que te agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por ter participado com a gente desse episódio do Aviação Amazônia. Espero que a gente possa te receber mais vezes. A gente tá sempre, né, de portas abertas para ouvir histórias inspiradoras como a sua e de vários outros, né, que é o nosso objetivo, conhecer ainda mais um pouquinho da história dos aviadores aqui da Amazônia e principalmente registrar cada uma delas, para que a gente não perca mais nenhuma daqui em diante, não é isso? A gente agradece a vocês que ficaram com a gente aqui até o final desse episódio, muito obrigado pela sua participação, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso portal, no www.aviaçãoamazônia.com.br. E assim, eu me despeço. Tá com você a palavra, Mônica Tambic, para se despedir também. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está assistindo a gente, a presença da Nath, tudo que ela compartilhou. Eu sei que se dependesse da gente, a gente passava horas e horas aqui conversando, mas muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, pessoal, por assistir. É isso aí, pessoal. Até a próxima.